Bom, agora é o momento da gente pegar o CLP, o XP325 aí, e colocar ele como client na rede, né? Ou como cliente, que seria o master da nossa rede Modbus. Só para recapitular, a gente está fazendo a comunicação entre dois CLPs, certo? Um deles é o XP325 da Altus, ele está atuando como mestre aí na rede, certo? E o outro é o S7200 da Siemens, que está atuando como escravo ou server. A gente está transformando o PLC Siemens S7200 num módulo remoto para a gente poder fazer acionamento à distância aí, de periféricos que estão distantes, né, aí do PLC. Já fizemos o Siemens, agora é o momento de trabalhar com o PLC da Altus, tá? Então vou criar um novo projeto aqui, pessoal, que é um projeto padrão, assim como vocês criaram anteriormente, né? Vou copiar aqui o endereço dele, Você já... Não nem precisa, né? Pode vir aqui direto na área de trabalho. Vocês já fizeram isso diversas vezes, tá? Vou salvar aqui na minha pasta chamada XP325. O nome aqui eu vou colocar XP325 Modbus Master. Bom, essa parte inicial aqui, ela é bem rápida, mas você tem que prestar bastante atenção, tá? Vou criar aqui o meu ladder, seguindo o passo a passo, assim como a gente fez anteriormente, né? Que é definir o modelo de CLP, definir a linguagem, que no caso aqui é o ladder, e terminou o assistente, ele já cria aqui para mim um ambiente de desenvolvimento, tá bom? Olha só, para fazer essa programação aqui, a gente vai ter que entender alguns pontos importantes, tá? Que eu vou falar aqui nesse momento. Que é o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês sobre uma memória e um array? Por exemplo, uma memória comum. Uma memória comum, certo? Como é que é uma memória comum? Vamos supor que você cria aqui uma memória teste. E essa memória teste seja do tipo inteira, certo? Quando eu tenho, por exemplo, uma memória simples e ela é do tipo inteira, o que acontece? Eu posso armazenar aqui, por exemplo, os valores que eu necessito, né? Posso armazenar 1, 2, 3, 4, 355 e assim por diante. Por quê? Porque é um número inteiro, certo? Agora, há casos, pessoal, que eu tenho um array, que é um vetor. O que é um vetor? Vamos imaginar que eu tenho aqui um vetor do tipo booleano. Ok ou não? Um vetor do tipo booleano. E esse vetor do tipo booleano, ele vai começar no endereço 0 e vai até o endereço 4, por exemplo. Olha a diferença quando eu trabalho com array. 0, 1, 2, 3, 4. O que seria esse vetor? Eu vou ter um endereço aqui, ó, 0. Aí. Quando eu tenho, por exemplo, um array, pessoal, ele já muda um pouquinho a característica. Por quê? Não é uma memória simples mais, certo? Aqui não é uma memória simples mais. Aqui, vou tirar esse nome teste aqui, tá? Aqui o array, ele é uma memória com N posições, certo? É uma memória com N posições. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um array booleano de 0 a 4, vai ser 5 posições, certo? Numa mesma memória, eu posso guardar até 5 valores. Então, esse cara aqui vai ser a minha cômoda. E esse aqui vai ser a minha gaveta, certo? Quando a gente vem aqui no Master Tool, gente, vou pegar aqui no User POU, né? User Prog.
Quando a gente vem aqui e cria uma variável nova, por exemplo aqui, ó, teste do tipo booleana, o que a gente está criando aqui? A gente está criando uma memória, uma posição só. Só posso guardar um valor. Agora eu vou ensinar vocês a criar um array, que é uma memória só, e nessa memória eu posso guardar várias coisas. Por que isso é interessante, professor? Porque facilita a minha programação. Vocês vão entender o porquê. Porque na hora que eu quero escrever informações do PLC Siemens e quando eu quero ler informações do PLC Siemens, não vai ser um valor só, vai ser um grupo de valores. Eu não tenho 7 entradas, 8 entradas no PLC Siemens? Eu não tenho. E não tenho 8 saídas? Tem ou não tem? Então, se eu quiser fazer cada entrada e cada saída uma memória, eu teria que criar 16 memórias. Beleza? Pode fazer assim? Lógico que pode. Mas vamos ser mais inteligentes. Vamos criar 2 memórias, cada uma com 8. 8 para leitura e 8 para escrita. Entenderam? Então como é que ficaria? Ficaria, por exemplo, assim, ó. Eu vou deletar essa memória teste. Agora, gente, não se assuste. Eu não estou criando memórias mais através dessa tabelinha. Eu vou clicar aqui e vou partir para a programação textual. Não entre em pânico, tá? Nessa parte de programação textual, eu vou declarar a minha memória aqui, ó. Tenho que chamar a função var e ela finaliza com end var. Pronto. Coloco a instrução var e o end var para ela abrir e fechar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um array aqui que vai chamar coil. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar com o output. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Output, certo? Quero que vocês entendam uma coisa. Quando esse CLP XP325 ele vai escrever alguma coisa no S7200, a gente vai chamar de saída. Ele está saindo do XP. Isso. Saindo do XP e indo pro Siemens S7200. Quando o Siemens receber um pulso na entrada e enviar aqui para o XP325 da Altus, nós vamos chamar de input, que seria a entrada. Vou até mudar o nome aqui. Vou colocar aqui, ó. Saída. Pode ser? Aí essa saída aqui, eu vou até colocar saída S7. Tá bom? Saída S7, 2 pontos. Array, abre parênteses, ela vai ter quantos? Não são 8 saídas que eu tenho lá, então vai ser de 0 a 7. Está faltando mais uma instrução aqui. Aí. Certo? Saída. E na mesma memória, eu estou gravando o quê? 8 posições. É uma cômoda, né? Bom, tanto acho que deu um errinho aqui, peraí. Deixa eu pesquisar aqui no manual do Codesys. Array. É 2 pontos aqui, ó. Perdão. É 2 pontos. 2 pontos. Off. Não, é colchete. Bull. Aí. É assim que é a instrução, tá? Olha só. Nome do array. Saída S7. Quantas posições ele vai ter? 8. Que tipo? Quando eu vier aqui, por exemplo, e mostrar na visualização tabular, que é em tabela, certo? O que ele vai criar aqui para mim? Ó? Ele vai criar 8 saídas. Quando eu coloco aqui S7, gente, seria simples. Eu vou mudar o nome, tá? Vamos colocar aqui... Eu vou colocar saída, tá bom? Deixa a saída. Ok? Vou fazer o mesmo processo agora para quem? Só que agora eu vou chamar de entrada. Ou seja, vão ser 8 entradas do tipo booleanas, certo?
Aí todo sinal que eu receber lá no Siemens, entradas físicas, ele vai mandar para mim na onde? Nesse array. Ok ou não, gente? Ô, gente, não se assusta. Eu sei que a programação está mais avançada para o nível de vocês, mas eu tô apertando mesmo. Tá? Tô forçando vocês a fazer um negócio bacana. E se eu não aperto, a gente não faz nada, pô. Entendeu? Se eu não faço isso aqui, a gente não consegue acionar um cilindro lá, a gente não consegue interagir com o motor, a gente não consegue interagir com o inversor. A gente não consegue fazer muita coisa legal. Então a ideia é que a gente aperte mesmo um passo, mesmo que seja aqui no começo, para a gente poder, né, interagir melhor com o laboratório. Tá bom? Então olha só. Entendido o conceito do que é um array? Certo? É uma memória com várias posições. Ok. Já tenho então uma memória com várias posições. Eu vou descarregar essa programação aqui, gente, só para vocês verem o que o Codesys faz. Codesys não, o MasterTools faz. Então, para eu descarregar, não podemos esquecer que eu tenho que ir lá em Device, selecionar o meu CLP. No caso aqui eu vou selecionar o do Thiago, que é o 203, né? Selecionei o 203 e vou descarregar a programação só para vocês verem como que ele cria essa estrutura, tá? Né? Para descarregar a programação é só clicar aqui em Login que ele vai fazer o download aí para o PLC, tá? Lembrando que se você tem alguma dúvida em como fazer isso, eu já ensinei isso aqui e deixei tutoriais aí no grupo, certo? Se você não lembra como é que eu fiz esse passo a passo aqui de criar um programa simples e descarregar no CLP, você tem que imediatamente voltar e assistir tudo que eu fiz ano passado ou pegar o tutorial e estudar, tá? Nós já estamos num ponto em que esses conceitos fundamentais e básicos, tá, vocês têm que ter de cabeça. O professor não sei, então você vai ter que sentar na sua casa e revisar. Ok ou não? Bom, lembrando que eu sempre deixo material para vocês aí, né? Ah, esqueci. Puta merda. Gravei o IP errado. Esqueci de colocar ele como 203 aqui na conexão. Paciência, vou trocar o CLP aqui. Vamos descarregar em outro. Qual que é o... Quem que é o 211? Aqui é 211? Tá, então vou descarregar no 211 ali, tá? Infelizmente eu descarreguei o endereço de IP errado no PLC do Thiago. Depois a gente arruma. Então vamos para o 211, tá? Não podemos esquecer que depois que a gente vai para o 211, eu preciso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Esqueci de fazer esse passo aqui, que é essencial. Aqui é a forma mais fácil de fazer essa configuração. Tá vendo? Ó, transformou sua IP no 15.1. Vou pegar, como o IP deles é o 211, eu vou aplicar a configuração NET1, que é a configuração de Ethernet aí do PLC, ó. Quando eu abrir aqui a configuração NET1, ó, ele já vem com 211. Agora eu vou descarregar. Aí vai certo. Aí. Tá descarregando a programação. Eu esqueci de fazer essa configuração. Por isso que perdeu o endereço de IP. Vamos descarregar. Só estou descarregando a programação inicialmente, gente, para mostrar para vocês um pouquinho aqui o que é o array, tá? Bom, vou dar um start aqui na CPU. Aqui em userprog, ó, olha só. Quando eu crio um array, tá vendo que ela não é uma variável simples, ó? Quando eu clicar aqui, olha só o que ela faz. Tá vendo? Eu não criei um array de 8 saídas? Sim ou não? Sim. Aí ele identifica como saída 0, saída 1, saída 2, saída 3, saída 4. Isso, na mesma variável. Quando eu for chamar ela aqui no ladder, eu vou chamar quem? Saída na posição 0, saída na posição 1. Ou entrada na posição 0, entrada na posição 1 e assim por diante. É só uma maneira de você melhorar, otimizar a sua programação. otimizar De uma forma mais inteligente, né? Bom, já criamos então o nosso array, já está, ó, vamos lá, gente. Oi. Como é que você fez aparecer todas aquelas... Ah, você tem que fazer o login, descarregar no CLP
e monitorar, tá? Então é o seguinte, já fizemos então, né? Já criamos então o array. Agora, o que eu tenho que fazer? Já está configurada a parte de Ethernet aqui para poder descarregar a programação. Agora eu preciso configurar esse CLP aqui como um mestre para poder controlar o outro CLP, certo? Aonde eu faço isso? Eu venho aqui, net 1, botão direito, acrescentar dispositivo. Aqui, gente, quando eu coloco acrescentar dispositivo, ele pergunta para mim quais são os protocolos que eu posso trabalhar. Ó, ele me mostrou aqui o Ethernet IP e me mostrou quem? O Modbus. Esse cara vai ser um client ou vai ser um server? Um client. Então venho aqui e seleciono quem? Client. Acrescento. Beleza. Acabei de acrescentar o quê? Uma interface Modbus Client. Agora eu vou clicar com o botão direito, acrescentar dispositivo e vou adicionar quem agora? Um CLP que vai ser esse escravo. Primeiro eu criei a interface. Olha, estou me tornando um cara que vai trabalhar como client ou mestre da rede. Agora eu vou adicionar um dispositivo. Quem é esse dispositivo? O CLP Siemens ali. Então o client é o mestre. Isso. Só clicar em cima dele, acrescentar dispositivo. É que tem que respeitar a hierarquia aqui, né? Vai ter um dispositivo lá só. Eu posso, se eu tiver mais de um CLP aqui, aí botão direito, acrescentar dispositivo, vai ficando uma lista aqui embaixo desse cara. Qual que é a diferença do NET 1 e do COM 1? Com 1 é porta com. Com é porta serial. Uma comunicação serial. É uma outra. É um outro barramento, é uma outra interface de comunicação. E a NET é a Ethernet. Tá? Então, gente, na hierarquia aqui do CLP, você adiciona o Modbus Symbol Client, que vai falar assim, XP325, agora você é um cara que vai trabalhar com o Modbus Client. Você será o mestre. Beleza, mestre de quem? Então você clica com o botão direito, acrescentar dispositivo, aí vem aqui o device. Quem é esse device? Dá um duplo clique nele, certo? E aqui agora a gente vai fazer algumas configurações. Por exemplo, parâmetros gerais. Quem é o endereço de IP? Qual é o endereço de IP daquele CLP Siemens lá, que está com comunidade remota? É o 92.168.20.244, que é o que a gente gravou. Tá? A porta padrão é a 502, não mexe. E o endereço do escravo, ou seja, o endereço daquele CLP lá na rede, eu deixei como 1. Então sempre aqui vai ser 1. Isso aqui é uma configuração padrão. Agora nós temos mapeamento e nós temos requisições. Vamos começar com o mapeamento. Beleza. Começando. Quem é que vai interagir na rede? Qual variável ou vetor que vai interagir com o CLP Siemens? Não é o array que eu criei? Sim ou não? Então aqui em variável de valor, vou dar um duplo clique, clicar aqui nos 3 pontinhos, vou procurar lá application, user, eu não criei dentro de user prog? Sim. Então aqui eu vou começar, por exemplo, com as saídas, certo? Coloquei aqui a saída. A minha saída seria o quê? O que seria a saída? Seria sai do XP325 e vai para onde? Então ele escreve ou ele lê? Ele escreve. Se a escreve, meu amigo, qual tipo? Vai ser uma coil read, input status, loading read, ou input register ou coil write? Coil write, exatamente. Por que coil? Porque é booleano e o write porque eu vou escrever. Certo? Professor, eu estou com um pouquinho de dificuldade em entender essa nomenclatura da rede Modbus, tá? Estou com um pouquinho de dificuldade. Se você tiver com um pouquinho de dificuldade, eu vou deixar para vocês aqui depois uma série de vídeos que eu explico a rede Modbus e esses termos no detalhe, sem precisar envolver a questão do CLP. Então eu vou deixar um monte de vídeo aqui que eu mesmo gravei, são aulas que eu gravei, tá? Até em outras faculdades, que explica detalhadamente o que é esse protocolo Modbus. Mas por enquanto, você vai seguir isso aqui pelo método bovino. O que é o método bovino? O método bovino é o seguinte: eu estou abrindo a porteira e você está seguindo o fio da meada. Entendeu? Eu estou sendo aquele... O que está acontecendo aqui, gente?
Eu estou sendo aquele cavaleiro, né? Aquele cavaleiro que está andando, né? Eu estou sendo o peão que está andando e a boiada tá seguindo. Certo? Vocês vão ser o peão ainda. Então eu vou passar para vocês o tutorial para vocês serem o peão. Por enquanto você é o gado. Vocês são o gado. Vocês estão, né? Vocês estão andando, certo? Seguindo a boiada. Então aqui nessa programação, vocês vão seguir exatamente o que eu estou fazendo aqui. Seguindo essa estrutura. Eu estou explicando aqui por cima, certo? Como que eu acabei de fazer, alguns detalhes da rede, mas a parte mais aprofundada, eu vou deixar alguns tutoriais para vocês estudarem a parte, porque senão a gente não consegue ver o CLP. O intuito dessa aula é CLP. A parte de redes vai vir depois, mas eu estou fazendo um adiantamento aqui, tá? Bom, Coil Right, vocês entenderam a questão do peão e do gado, né? Tudo Bolsonaro, você né? Bom, aí é o seguinte, gente. Eu estabeleci ali no PLC Siemens alguns endereçamentos. De 1 a 8 lá no PLC Siemens, atenção, do endereço de 1 a 8 vai ser referente às minhas entradas 0 a 7 lá no PLC Siemens. A saída 0 a 7. Tá bom? De 1 a 8 vai ser referente à saída 0 a 7 do CLP Siemens. Tá bom? Então, fica aqui. Só colocar endereço inicial, começa no 1. Eu não criei um array com 8 e já reconheceu como 8 automaticamente aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar agora o meu array de entrada. O meu array de entrada vai ser o quê? Vai ser um coil read, ou seja, leitura de dados booleanos. A gente só está lendo 0 e 1, né? Só que ele vai começar no onde? Eu fiz o endereçamento assim lá no PLC Siemens. Do endereço 1 até o endereço 8, eu escrevo. E do endereço 9 ao 16, eu leio. Então aqui, eu coloco 9. Professor, por que você está fazendo dessa forma? Porque eu programei aquele módulo remoto dessa forma. Você entendeu? Eu programei o módulo remoto daquela forma, né? Então, sendo um pouquinho mais específico aqui, não fiquem confusos agora, tá? É confuso, cara. Eu sei que é confuso. Lá no PLC Siemens, eu fiz alguns endereçamentos. Então, por exemplo, lá no PLC Siemens eu tenho o endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá desse jeito lá no PLC Siemens, ó. Ó, Modbus Siemens. Aqui seria os endereços, né? Os endereços das tags lá no Siemens, certo? Ok ou não? Tá dessa forma lá no meu PLC Siemens. Aqui no PLC Siemens, ó, o endereço 0 da rede Modbus, eu vou acionar a saída Q 0.0, certo? O endereço 1 é o Q 0.1, ok? Vai embora. Até a 7 aqui, não é? Até o endereço 7. Obviamente vocês sabem que isso aqui é sequencial, né? Aí aqui é Q 0.7. Certo ou não? A partir do endereço 8, eu começo, ó, e 0.0. A 9 e 0.1. Oi? Perdão, isso. Desculpa, até o 15. E aqui vai ser o I0. Então faça essa leitura aqui, gente, ó. Essa leitura aqui é o seguinte, ó. Eu tenho os endereçamentos da minha rede Modbus lá no PLC Siemens, que é o meu server. O endereço 0 da minha rede Modbus lá aciona a saída que é 0.0. O endereço 1
aciona a saída que é 0.1. O endereço 2 aciona que é 0.2 e vai embora. Até o endereço 7 da minha rede Modbus, que aciona que é 0.7. Aí o endereço 8 recebe o dado da 0.0, que é a entrada. O endereço 9 recebe o dado da 0.1 e vai embora. Até o endereço 15, que recebe a 0.7. Beleza ou não? Quando eu venho aqui no PLC da Altos, ele não começa com 0, ele começa com 1. Então ele vai de 1 a 8 e de 9 a 16. O CLP Siemens eu começo no 0. No Altos eu começo no 1, tá? Então, o que vai acontecer aqui? No PLC Altos, como é que ele vai ficar? No PLC Altos, ele vai ficar o 0 é o 1, certo ou não? Aqui é o 9 e aqui é o 16. Certo? Aqui seria o XP325 em termos de endereçamento. Ok ou não? Só acrescentou 1, beleza? E como é que ficaria isso aqui dentro do array? Quando eu venho aqui e falo para ele assim, ó, olha, tudo que for leitura, você começa do 9 e vai até o 16, tá vendo? Ó? Só do digitar 9 aqui, ele já foi para do 9 ao 16. Por quê? Porque do 9 ao 16, ó, ele pega isso daqui, não pega? Essa leitura, né? Isso. Ele pega da 0 até a 07. Tudo que for saída ou escrita, ele pega do 1 até o 8. Certo? Do 1, vou colocar o 8 aqui. Do 1 até o 8. Por quê? Porque do 1 até o 8, ele pega esses endereçamentos aqui, que é da saída que é 0.0 até a que é 0.7, tá? Bom, fez essa configuração aqui, ok, você já vai pegar esses dados aqui e salvar nesses dois arrays. Agora nós temos que fazer uma requisição. O que seria a requisição? Você vai ter que entender um pouquinho da rede Modbus aqui. Eu vou passar para vocês vão seguir isso aqui fielmente, mas vocês vão entender um pouquinho da rede Modbus, tá? Primeiro, para eu fazer a leitura, eu vou ter que fazer uma requisição do que, gente? Uma leitura de bobinas. De quanto em quanto tempo ele vai ficar fazendo a varredura lá no PLC para ler? Eu vou jogar, por exemplo, 50 milissegundos. Certo? E ele vai começar o quê? No endereço 1. A leitura não é aliás, a leitura é em qual endereço? Do 9 até o 16, né? Então a leitura ó, é do 9 até 16. E foi do 9 ao 24. Opa, aqui é o seguinte, ó, 9, o endereço inicial. Quantos dados são? 8. Então vai ser do 9 ao 16. Ó. Em seguida, eu tenho aqui uma escrita de múltiplas bobinas. O que seria uma escrita de múltiplas bobinas? Eu não vou escrever até 8 bobinas, e 8 coils, ou 8 endereços booleanos lá. Então eu coloco aqui escrita de múltiplos coils. Se você não sabe que é o operador 15 da rede Modbus 1, eu vou deixar o vídeo para vocês estudarem lá. Mas por enquanto configurem assim para funcionar o projeto, tá bom? Bom, ele vai fazer isso de quanto em quanto tempo? A cada 50 milissegundos também. Bom, a escrita eu não coloquei aqui que ela vai escrever do 1 até o 8 nas saídas. Então aqui vai ser o quê? Do 1, tamanho do endereço inicial 1, e vai escrever até a oitava. Para ler, vai ser da 9 até a 16ª, da 9ª até a 16ª. E para escrever vai ser da 1ª até a 8ª. Bom, só de fazer isso aqui, gente, ó, já está configurada a minha rede Modbus aqui como cliente. Vou descarregar aqui a programação. Certo? Vou descarregar aqui a minha programação. E vamos fazer o teste aí com o CLP Siemens. Deixa ele descarregar.
Tá descarregando. Nossa, professor, parece complexo. Sim, é complexo. Vou passar um monte de vídeos para vocês entenderem a questão da rede. Mas hoje, o que interessa a gente é trabalhar com PLC. Só que como a gente precisa comunicar com aquele outro cara ali, a gente vai ter que passar por esse processinho, entendeu? Mas o que interessa para vocês hoje é a programação do CLP em si. Depois, vocês seguem esse método aqui bovinamente, como eu acabei de falar, e se preocupem só com a lógica do programa de vocês, tá? Mas mais para frente, nas próximas matérias, aí eu volto isso daqui e explico com mais detalhes. Por enquanto eu dei uma pequena amostra, né, para vocês verem como é que faz. Vou startar a CPU. E agora aqui em dispositivos, ó. Como é que eu sei que a minha comunicação deu certo, professor? Tá vendo que ficou verdinho aqui? Quer dizer que ele comunicou. Agora se eu vier aqui em user prog, gente, olha só. Saída, por exemplo, eu vou escrever na saída 4. Agora, tá vendo que eu usei o array? O array facilitou. Saída 0 lá no PLC Siemens. Saída 1 no PLC Siemens. Saída 2 e assim por diante. Tem um LED lá, não tem? O LED está no Q0.4, certo? O Q0.4 é a saída 4. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou jogar esse cara para true e vou dar um Ctrl F7, ó. Joguei para true. Olha lá o LED acendendo, ó. Vou pegar a saída 5 agora. Olha lá, vou atualizar aqui. Olha lá o que aconteceu. Professor. O outro LED, ó. Vou jogar agora os dois para false. Agora vai um voluntário lá e aciona, por exemplo, as entradas. Só pra gente ver, ó. Pega uma entrada lá, ó. Aciona. Vai lá, alguém lá. Vai lá. Só pra gente poder visualizar. Vai lá, aciona uma das chavinhas aí. Uma dessas aqui? É. Qual que você acionou? 4, aqui abaixo, né? Olha lá, ó. Olha a 4, ó. Aciona a outra. A 4 não acendeu. Não. Só acionou. Aí já mandou pra cá, ó. Olha lá. Acionou a 5. Olha aí, ó. A 5. Tá vendo? Tá vendo que os dois CLPs estão conversando ou não? Ok? Agora volta as chavinhas pro nível lógico 0 aí. Aí. Pronto. Legal, professor. Você acabou de fazer. Como é que eu faço agora para... utilizar? Olha só o que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui. Vou colocar uma entrada aqui, por exemplo, no CLP aqui. I00, tá bom? A entrada é I00, ok ou não? E essa entrada I00 vai acionar o quê? Uma saída lá no meu CLP. Vamos acionar a saída 0? Como é que aciona a saída 0? Só digitar aqui agora. Saída 0. Entre colchetes. Pronto. Tá vendo aqui? Entrada 00. Isso. A saída é a Siemens. Aí a entrada seria o Siemens mandando para cá, das entradas deles. E a saída seria do XP325 mandando para lá. Vou descarregar isso daqui. Liga um botão aí para mim. Lá o PLC que está aí com o pessoal. Liga aí uma chave aí nesse CLP. Na entrada aí 00. Outro aluno vai lá e monta uma partida, faz uma ligação, fechamento do motor lá em 220. Vai lá, gente. Faz um fechamento do motor lá em 220. E nós vamos acionar um motor trifásico usando um CLP que está como módulo remoto, né? Professor, colchete. Oi? Colchete. Colchete. Vou descarregar a programação. E praticamente já está pronto. Dá pra treinar isso em casa sem ter Dá pra treinar isso em casa, professor? Rede assim até dá, mas é um pouquinho mais avançado. Pronto, tá pronto aí a comunicação. Agora, se você quiser usar o inverso, aí você usa a saída na entrada. Vou até fazer um exemplo aqui, ó. Vou até fazer um exemplo aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, ó. A saída aí, gente, saída na posição 0. O que seria a saída na posição 0? Seria
eu receber um pulso aí no S7200 e o S7200 enviar para cá. Toda vez que ele enviasse, que eu acionar, mandar um pulso no S7200, ele vai enviar para cá. E aqui, por exemplo, eu vou acionar uma saída no PLC altos, que é, por exemplo, a Q00. Pronto. Fiz os dois modelos, que é o que a gente vai testar agora. Vamos descarregar. Entenderam a jogada aqui ou não? Entrada física I00 no CLP XP325. Vai acionar uma memória na rede aí, no S7200, no Siemens S7200, certo? Que vai acionar uma saída Q00 aí. Agora, aqui na linha 2, eu fiz o inverso. Eu vou pegar, vou mandar um sinal na entrada do CLP S7200 aí na Siemens, na I00. Ela vai enviar aqui para mim, que vai fechar contato e vai acionar uma saída física no XP325, certo? Agora monta uma partida direta e aí eu quero que você acenda uma lâmpada aí na Q00, tá? Aí você vai, ó, pega um relé de interface, o relé de interface aciona uma contadora de potência aí. Uma partida direta. Pronto, tá feito.